Fabrício Valentini, membro do canal. Boa noite, Nicola. Alguma novidade do Vasco? Vai contratar o Paulo Henrique? Paulo Henrique é o PH, né? Jogador lateral direito que pertence ao Atlético, está emprestado até dezembro. O Vasco já procurou o Atlético para abrir negociações. O empréstimo foi feito sem valor para compra, tá? Então agora os clubes têm que chegar a um valor, a um denominador comum. Tá chegando uma resposta aqui sobre o PH do Atlético para ficar no Vasco. Tô pegando detalhes. Ainda não há proposta do Vasco, mas o Vasco já entrou em contato com o pessoal do Atlético dizendo, queremos contar com o jogador e vamos enviar proposta. O pessoal do Atlético está aguardando uma posição final. Denilson no Vasco, deve estar se referindo ao volante do Cuiabá. O Cuiabá quer 5 milhões de euros para negociar. A 777 está travando dinheiro para levar esse aporte para o exterior e safar suas dívidas, escreve o George Luiz. Cara, o que eu posso contar é que é uma burocracia gigante nas operações da 777. Tá tudo que o Matos toca, vai pro pessoal da 777 e aí analisa, vai para lá, para cá, enfim. O negócio precisava ser um pouquinho mais ágil, tá? Mais uma aqui, Cristiano Lama. Qual a possibilidade de o Galo trazer Gabriel Peck do Vasco? Lana, eu não vejo muita possibilidade, sendo bem sincero com você. O Peck faz parte de um clube que tem a 777 como suporte. Por mais que a 77 atrase, por mais que a 777 tenha suas dificuldades financeiras, você é alguém que vai fazer um aporte no ano que vem de 270 milhões de reais. E você vai vender o Peck para um rival brasileiro, e aí mais, para um rival que tem pouca grana para fazer investimento em contratações, eu vou ficar surpreso se acontecer, tá? Mas essa informação sobre o interesse do Atlético no Gabriel Peck foi divulgada primeiro pelo Ricardo Alencar. A primeira informação é sobre o Vasco da Gama, que fechou nas últimas horas a compra em definitivo de Matheus Cocão, volante que pertencia ao Náutico e estava emprestado ao clube. Operação de 2 milhões de reais por 100% dos direitos econômicos. O Vasco, inclusive, já fez um depósito de 500 mil reais nessa sexta-feira. O restante será parcelado. A 777 e o próprio Alexandre Matos, eles estão devagar no mercado. O mercado ele é pequeno. Tem poucas oportunidades de grandes jogadores. E mesmo assim, eles não estão agressivos, estão devagar. Será que vai ser mais um ano de dificuldade para o Clube de Regatas Vasco da Gama? Não foi isso que foi prometido. Enfim, essa é a minha modesta opinião. Então, antes eu vou falar das notícias que saíram ontem, né? O Maicon renovou seu contrato por mais um ano. Alex Teixeira, que a gente já tinha falado, já saiu. Saiu o Bambu, o Alex Teixeira, o Sebastião. Eu acho que essa ordem está acontecendo, né, Edmundo? Veio o Matos, está renovando alguns contratos, outros não, está mudando o elenco, está mudando a comissão, etc. Muitas coisas mudando sem ser ali, né, mesmo dos titulares, né, Edmundo? Você acha justa a permanência do Maicon por mais um ano no Vasco da Gama, Edmundo? Eu acho muito justa a permanência do Maicon. Acho que ele veio com a desconfiança de todos, inclusive a minha, e jogou muito bem. Jogou como ele jogou um dia no São Paulo, né? Diferente do que ele estava jogando no Santos. Então, acho que é justo a renovação de contrato dele. É justa também o agradecimento ao Sebastião, ao Alex Teixeira, ao Gabriel Dias, enfim, os jogadores aí que o Vasco da Gama anunciou que não permanecerão no elenco na temporada do ano que vem. Eu acho que isso é justo. Mas para o Vasco dar um salto de qualidade na próxima temporada, ele precisa de contratações maiores, melhores do que o Vasco já tem. Porque se o Vasco disputar o campeonato, ou os campeonatos, né, da próxima temporada, com esse mesmo elenco, ele vai só fazer figuração. Não vai disputar nenhum título e vai ser coadjuvante, correndo o risco de pegar um vento contra, um momento difícil. Então, eu acho que precisa ser mais agressivo no mercado, precisa antecipar aqueles 270 milhões que serão aportados em setembro,
Isso precisa ter uma antecipação para você ir ao mercado e trazer jogadores de ponta. Mas o mercado é muito especulativo, né? Mas a gente vê jogadores no mercado que o Vasco poderiam ir atrás. Eu nem falo do De La Cruz, mas do Scarpa, do Vinha, do próprio Gabigol. Por que não? É claro que o Flamengo, para o Vasco, dificultaria essa negociação. Mas se o Corinthians pensa em contratar, o São Paulo está se mexendo bem no mercado, então acho que o Vasco está muito devagar. O único jogador que foi falado, especulado no Vasco até agora, foi o Kusevich. É bom jogador? É muito bom jogador. Mas ele acabou de ser rebaixado com o Curitiba. Então não é esse tipo de jogador que a torcida está esperando, né? A gente está esperando contratações de jogadores de nível de seleção, seja ela brasileira, argentina, uruguaia, chilena, enfim, as seleções sul-americanas. Se puder vir jogador de seleção europeia, aí ainda melhor. Mas você concorda com essa posição da 777, Edmundo, de ser um pouco mais lenta e não ter tanta pressa? Não concordo, sou contra. Sou contra pela grandeza do Vasco, né? Pelo que eu ouço, né, nas conversas preliminares que tenho com o Pedrinho, o Josh Wander é o presidente, ele é americano, e tem lá um colombiano, tem um alemão, e que fazem parte aí desse grupo econômico que gere esses times todos mundo afora. Eu joguei em 2 continentes, né? No europeu e no asiático, né? E na América do Sul, né? Em 3, claro, né? Então, assim, cada continente, para não ficar preso só ao país, tem a sua mentalidade, né? Por exemplo, a Europa é de acordo com o orçamento. Se eu tenho um maior orçamento entre os 20 clubes que disputam o campeonato, eu tenho a obrigação de ganhar o campeonato ou chegar em segundo. Enfim, a cobrança é em cima disso. Hoje o orçamento do Vasco é de 10º para baixo. Mas eles entraram com a prerrogativa, né, a história de que iam investir, que tinha 700 milhões de investimento, que pagariam 1,4 bi por 70% do Vasco, pagariam a dívida e investiriam 700 milhões no futebol. Se isso não for feito de verdade, o Vasco vai ficar ali 10º, 11º, 12º, e isso não conforta o torcedor do Vasco que está tão sofrido. Então precisa ter uma mudança radical. Quando você anuncia o Alexandre Matos, você cria no torcedor vascaíno uma expectativa ainda maior. Se você não der liberdade para ele, eu já falei isso aqui, acho que é a 10ª vez que eu falo, se você não der autonomia para ele contratar, ele vai ser só um diretor de futebol ganhando um bom salário. Eu faço, o Edu faz, o Gui faz, e nós temos aqui 2.353 pessoas simultâneas. Todos esses têm capacidade de fazer. Só que o Alexandre é famoso. E acho que ele não vai querer para a carreira dele passar por um clube gigante como o Vasco sem ter conquistas. Então a minha cabeça me faz entender de que o Alexandre é que vai brigar por nós. Entendeu? Vai pôr o pau na mesa, como a gente fala na gíria popular. Porque o Vasco contrata grandes jogadores. Se fizer isso, com a espinha dorsal que tem, o Vasco será competitivo.